Vou ler Mateus, capítulo 25, a partir do verso 13. Você acompanha comigo a leitura aí? Diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, só para situar aqui o texto, Jesus está falando já no início, na primeira frase, a respeito do dia e da hora. Do dia e da hora de quê? Do dia e da hora da sua volta, do dia e da hora do juízo final. Essa é uma parábola que está situada entre duas outras que falam claramente sobre a volta de Jesus e sobre o dia do juízo. A gente está em Mateus 25, no final do Evangelho. Aí, de repente, Jesus, entre essas duas parábolas que falam sobre o juízo final, ele insere esse conteúdo aqui. Olha o que ele diz, verso 14. Também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o meu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Gente, eu lembro que quando eu me converti, eu fiquei impactado por ver a galera da igreja onde eu me converti. Era um grupo de 80 adolescentes, mais ou menos, sexta-feira à noite, num culto, mais ou menos como é o Go Up aqui, não é? E eu vi a galera dos próprios adolescentes envolvidos na organização, tocando, pregando e tal, e fazendo tudo acontecer. Pô, e aquilo me impactou tremendamente. Eu falei, cara, que maneiro, eu também preciso me alistar nesse exército aí. E aí logo eu comecei a observar que o grupo de louvor não tinha um baterista. Aí eu lembrei que 1 ano antes meu irmão tinha uma bateria em casa e, enfim, parou de tocar, vendeu a bateria, a gente não tinha bateria. Eu falei, pô, lá em casa pode ter uma bateria, já teve, né? Aí eu falei, vou focar esse negócio. Nunca tinha sentado e tocado bateria na vida, completamente robótico, quando sentava na bateria, totalmente duro. E falei, Deus quer que alguém se levante e cumpra essa lacuna que está aí. Então eu vou me dispor e quem sabe ele vai me usar. Não é? E dali, pelos próximos 7 ou 8 anos, ele me usou na bateria, dali para frente. Na época eu tinha 17, então pelo menos até os 25, ele me usou nesse ministério, tocando esse instrumento. E aquilo foi natural para mim. Por quê? Porque se existe uma demanda, se existe uma lacuna, se existe algo que precisa ser feito, algo que é parte do projeto do reino de Deus, e não tem quem se disponha,
é natural que um cristão verdadeiro, cheio do Espírito Santo, diga assim: opa, pode contar comigo. Como disse Isaías para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Não é? É natural, essa é a atitude que se espera de alguém que teve um encontro com Jesus, de alguém que está apaixonado por Jesus, de alguém que está vivendo no primeiro amor do Evangelho. Não é? E aí, gente, a gente observa que muitas vezes tem sido difícil, no contexto que a gente está vivendo, levantar pessoas para trabalhos voluntários. Eu não gosto muito dessa palavra voluntário, que esse conceito de voluntariado, ele traz meio que uma ideia de favor, né? Você se voluntaria para fazer um favor para alguém. E o conceito aqui não é voluntariado, o conceito aqui é ministério, serviço. Estou servindo a Deus, não estou fazendo favor para ninguém. E às vezes a gente percebe que há uma certa dificuldade e resistência em assumir. Quando eu joguei lá no grupo do Gol, do WhatsApp, do Facebook: gente, estamos precisando de gente para a cantina e para o serviço do Gol. Falei, pô, vai bombar, né? Vai chover gente querendo, porque eu sei que essa é uma característica forte da igreja, o serviço. E para minha surpresa, a gente levou aí uns 2 ou 3 meses para conseguir levantar uma galera que está até começando aí esse fim de semana a trabalhar. Não deveria ser assim, não é? A gente devia ter mais prontidão para as coisas de Deus e para esse tipo de demanda que surge. Eu fiquei pensando, o que está faltando? O que está acontecendo? Será que alguns, de repente, têm deixado a fé se esfriar no coração, esse primeiro amor, essa chama, esse desprendimento, essa compreensão de que o chamado de Jesus compreende toda a minha vida, tudo que eu sou, e que eu não estou aqui apenas para traçar os meus projetos, mas eu estou aqui para me envolver com projetos que sirvam ao outro. Eu não estou aqui apenas para contemplar que missão maravilhosa é a Igreja Oceânica, que missão legal é o Gol. Eu não estou aqui para contemplar isso. Mas eu estou aqui, será que eu estou entendendo, para ser um missionário que está completamente consciente do seu chamado e do fato de que ele é um membro do corpo e precisa, portanto, assumir a sua parcela? Será que ou deveria ser assim, não é? E aí hoje a gente está falando aqui até um título estranho que eu peguei, né? O dever de multiplicar. Porque, embora a gente às vezes encare essa questão do serviço, de multiplicar, de usar o que Deus nos deu como uma coisa opcional, a verdade é que aqui, quando Jesus está falando do fim dos tempos, está falando da sua vinda, do seu juízo final, ele não está tratando essa questão como uma questão opcional. E a gente precisa ficar de olhos abertos para isso. A gente precisa ficar ligado. Jesus está tratando isso em termos de um dever que todo cristão tem e precisa acordar para isso. Gente, a gente vive num contexto que, sem comparação, a geração de vocês é uma geração que, se vocês forem comparar com as gerações anteriores, a geração de vocês é a geração disparada mais informada. É a geração mais consciente do que faz bem para a saúde, não é? Pode ser que o cara, apesar de saber que certas coisas façam mal para a saúde, continue investindo contra a própria saúde, mas dizer que ele não está informado, não. Então você vê uma geração que nunca na história desse país teve um histórico escolar como o que a galera das gerações de hoje tem. Antigamente, se você era, sei lá, 50 anos atrás, se você era alfabetizado, você já estava em destaque, já tinha garantia de emprego. Hoje em dia, você com mestrado, doutorado, isso não está garantido ainda, não é? Porque é uma característica de uma geração super preparada, de uma geração super informada, de uma geração sarada, de gente que cuida da saúde, que malha, que pratica esportes, de gente que procura usar todas essas informações, essas descobertas científicas para ser a geração top da história. E aí a gente fica pensando, caramba, para onde está sendo canalizado todo esse potencial? Será que é só para coisas do nosso próprio interesse? Não é? Será que eu sou sarado, inteligente, não é? Alguns vão dizer bonito, pintoso, né? As meninas, pô, sou linda, né?
para que eu desfrute desses dons que Deus me deu egoisticamente e faça aquilo que me dá vontade de fazer? Ou será que Deus derramou sobre mim esses dons, essas capacidades, essas habilidades, até vocações, prazeres em certas coisas, para eu servir a Ele? Será que eu estou, de algum modo, perdendo o foco? Será que, de algum modo, eu estou esquecendo de que há um chamado muito mais nobre, muito mais glorioso? E o Senhor está dizendo na palavra dEle que vai me perguntar o que eu tenho feito desse chamado, o que eu tenho feito com todos esses dons. E aí essa parábola trata basicamente de dois grupos que estão aqui hoje, com certeza, assim como estavam lá naquele contexto que Jesus pregou. O grupo dos que pegam esses dons, esses talentos. A palavra talento era dada a uma moeda que ela valia o equivalente a 6.000 denários, não é? Ou o dia do trabalhador comum, de trabalho. Não é? Então, 6.000 dias de trabalho de um trabalhador comum. Só para dizer que era muito dinheiro. Ou seja, Deus não delegou a nós, não derramou sobre nós uma coisa sem valor qualquer. O que Jesus está falando é isso, que todos nós temos talentos que Deus nos deu, coisas muito valiosas que Ele nos deu, para nós servirmos a Ele. E Ele quer saber de nós o que a gente tem feito com essas coisas de grande valor, essas grandes aptidões, talvez formações, facilidades que você tem e talentos que Ele te deu. E aí, irmãos, aqueles dois primeiros, a quem Ele deu 5, outro 2, eles multiplicaram. Eles fizeram o que o Senhor espera que eu e você façamos. Deus quer que a gente chegue no último dia e fale: Senhor, olha, está aqui o que o Senhor me deu. Eu peguei a vida que o Senhor me deu, a saúde que o Senhor me deu, a inteligência que o Senhor me deu, a criatividade, a energia, a família bendita que o Senhor me deu, a igreja que o Senhor me deu. Peguei tudo isso, juntei e multipliquei. Procurei levar adiante. Procurei fazer discípulos, procurei ensinar os outros, procurei fazer o melhor e me empenhar ao máximo para oferecer ao Senhor aquilo que o Senhor merece, o melhor. E o Senhor simplesmente sorriu e disse: olha, bendito do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do seu Senhor, vem para a minha direita. E o outro grupo é o grupo daquele que estava cheio de argumentos para defender a ideia de não colocar em prática os talentos que Deus havia dado para ele. Olha, Senhor, sei que o Senhor é severo demais, o Senhor pega pesado, o Senhor é santo e eu não sou, eu sei que a tua obra é uma obra grandiosa demais, eu prefiro esconder o talento, eu prefiro guardar, eu prefiro não fazer nada, não é? E eu tenho meus argumentos teológicos para isso. Você entende, gente, que essa indisposição, essa falta de prontidão é espiritualmente patológica? E muitas vezes você vai ter argumentos muito bonitos e muito consistentes para isso. Até mesmo pecado. Não, porque eu estou vivendo em pecado, não posso. Ou seja, uma vez que eu me considero discípulo de Jesus, eu vou abandonar o serviço e a obra de Deus por causa do pecado? Ou eu vou abandonar o pecado para viver uma vida de serviço a Deus, uma vida que glorifica a Deus? Então a gente precisa parar para pensar, porque para esse o Senhor disse que vai dizer assim: olha, aparta-te de mim, eu jamais te conheci, né? Você vai ser lançado no lago de fogo, onde há choro e ranger de dentes. Não há esperança para você. A salvação está diretamente relacionada, gente, àquilo que a gente demonstra na prática da nossa vida. Uma pessoa salva é uma pessoa apaixonada pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus. É uma pessoa que quer viver para a glória de Deus. Por isso, a gente tem que entender que a multiplicação dos talentos, que o serviço a Deus, a entrega do nosso tempo, de tudo que a gente tem mais valioso para Deus,
não é para nós uma questão opcional. A gente está aqui e foi chamado por Jesus para ser crucificado com Ele, não é? Tomar a nossa cruz dia a dia, seguir a Ele, derramar a nossa vida, dizer: Senhor, como o Senhor quer me usar, vem e me usa. Lucas, capítulo 10, verso 27, ele diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Eu gosto muito desse versículo, por isso que às vezes eu repito ele. Por quê? Porque a gente está cansado de ver gente amando o Senhor pela metade, com a metade do entendimento, com a metade das forças, com a metade do coração, com a metade da alma, e não completamente como Ele requer de nós. E a gente precisa parar para pensar, porque especificamente o que a gente faz visando o serviço de Deus glorifica a Deus. É isso que ele fala. Mateus capítulo 5, verso 16, ele fala: assim, gente, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que ele veja as boas obras de vocês e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Já parou para pensar nisso? A sua boa obra, a sua boa ação, o seu bom exercício dos dons que Deus te deu, a sua entrega, faz as pessoas olharem para você e falar: bendito seja o Deus daquele cara, daquela menina. Porque é um Deus verdadeiro, porque olha a diferença que existe na vida dele, olha as prioridades do coração dele, não é? Olha os valores que norteiam a administração do tempo dele, da beleza, até física mesmo, não é? Da saúde dele, do dinheiro, dos bens materiais que ele possui. Olha como essa pessoa está focada na glória de Deus. E as pessoas glorificam a Deus quando veem em nós essa atitude. Por isso, a gente precisa perceber que, embora seja um dever a gente multiplicar os talentos, é também um prazer, porque a gente é recompensado espiritualmente por Deus. Em segundo lugar, a gente deve multiplicar os talentos que recebemos, porque o Senhor nos deu dons para isso. Tem gente que tem uma capacidade absurda. Umas 2 semanas atrás eu assisti aquele filme Jobs, né, que conta a história do Steve Jobs, e o cara realmente tinha uma capacidade totalmente fora do comum, de administração. Ele nem era o grande gênio da informática na equipe, ele era o gênio da visão, da administração, de alguém que multiplica o seu próprio talento. Nem todo mundo vai ser um Steve Jobs, não é? Mas absolutamente todo mundo tem talentos dos quais foram dotados por Deus, e precisa pegar isso e oferecer ao Senhor, falar: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero me sentir desafiado. Interessante que essa ideia de a gente, né, parar de ter um culto só, começar a ter 2 cultos, dividir por faixa etária, que no início teve uma certa resistência. Eu estava pensando nisso hoje. Acabou alcançando mais ou menos o mesmo objetivo de uma multiplicação de células, né? Quando a célula chega lá 20 cabeças ali, né? Nem tem como chamar amigo de oração, porque não tem onde enfiar mais naquela sala, né? Aí, quando você multiplica a célula, gera um certo mal-estar assim de perda, né? Caramba, era aquela galera, estava unida e tal, e agora cada um foi para um lado. Poxa, dividiram nossa célula, né? Tem gente que tem uma dificuldade de trabalhar isso. Mas, quando a célula é reduzida, naturalmente ela vai se sentir desafiada. Caramba, agora a gente está aqui 8, 9 de novo. A gente tem que começar o processo do zero, não é? Tem que começar a chamar gente, tem que começar a multiplicar, ó. Agora a missão trouxe um desafio novo para nós. Quando a gente está, né, com a multidão, a gente se sente meio assim, coisa está rolando, tem uma galera aí fazendo, está funcionando, beleza. Aí a gente diminui o grupo, né, diminui os recursos humanos, opa, agora tem uma missão, agora complicou, agora vai ter que todo mundo se virar, vai ter que todo mundo fazer alguma coisa, todo mundo vai ter que assumir a sua missão. E a gente está vendo em parte isso aqui também, tanto na sexta como no sábado, não é? A galera
está se levantando. Gente que de repente não tinha descoberto um certo dom, está procurando desenvolver esse dom. Teve uma galera que fez o curso de operação de mesa, né? Tem uma galera que está se dispondo a ajudar a fazer manutenção, equipamento, chegar mais cedo. Uma galera que até então não fazia nada. E agora está se sentindo desafiado a um novo momento em andamento. E a gente tem que se sentir, aproveitar esse momento para deixar esse espírito da missão impregnar o nosso coração. Caramba, que maneiro, agora é menos gente, agora está num momento assim, beleza. Pô, mas agora tem um desafio. Agora tem um desafio e eu faço parte desse desafio. E eu quero saber onde eu vou me enquadrar. E eu vou procurar, de algum modo, servir a Deus através desse ministério. Gente, eu estou até focando muito o ministério, a missão e o reino de Deus aqui no nosso contexto da igreja, porque a gente tem visto essa necessidade, mas é claro que isso se aplica ao seu trabalho secular, à sua missão de um modo mais amplo, tá bom? Terceiro e último lugar, gente, devemos multiplicar, porque o Senhor vai nos pedir contas do que temos feito da nossa vida. Repetindo, não se trata de uma opção. Você não tem uma opção, você pode pensar que tem. Não, eu vou, não vou, não sei, eu vou ver, estou pensando, estou há 2 anos amadurecendo aqui no meu coração, não é? Você pode até estar numa fase de preparação, pô, Deus está me preparando e tal, para eu, né? Nem tudo eu vou fazer da noite para o dia, tem coisas que Deus realmente vai te preparar ao longo de algum tempo. Eu não fui pastor nos primeiros anos da minha conversão, né? Só lá já com quase 10 anos de convertido que eu fui ordenado. Agora, gente, Deus quer, sem dúvida nenhuma, que vocês estejam servindo, não importa onde, mas que vocês tenham esse desejo de oferecer a Ele o melhor. Uma coisa que é um sintoma muito ruim é gente que às vezes até se escala, pô, beleza, me coloca aí na escala e tal da cantina. Aí esses dias o Roberto, que é responsável pela escala da cantina, falou, Jonas, faz um apelo aí, porque tem uma galera que se comprometeu com a cantina e que está furando, né? Tem uma galera que se comprometeu com o Ministério de Serviço que está furando, enfim. Cara, isso não pode acontecer. Tem que haver um senso da vocação. Isso não é voluntariado, é chamado. Entende? É uma missão que está em andamento. Isso não é entretenimento. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para tirar a gente do inferno. E para a glória de Deus, a gente tem batizado muita gente que tem chegado, tem se derramado na presença de Deus, tem encontrado a Jesus nas células, nos retiros e nos cultos. E deve continuar sendo assim. Então, porque o dever tem a ver com esse juízo que vai se abater, não é? Você se empenhou, você fez a sua parte, você se entregou totalmente, 100%, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Vem para a direita, bendito do meu Pai. Né? Vem se alegrar comigo, porque uma morada já está preparada para você. Você foi desleixado, relapso, cara, infelizmente, esse é um mau sinal. Você não está nem aí para as demandas do reino de Deus, para a missão que está diante de você. Você, pelo contrário, às vezes está deixando que seu próprio orgulho embarrere a continuidade dessa missão. Você está deixando que certos pecados se alojem no teu coração e te façam sentir incapacitado, impossibilitado de cumprir a missão. Jesus vai te perguntar, o que você está fazendo com os talentos que eu te dei? O tempo está passando. Eclesiastes capítulo 9, verso 10, ele diz, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Que o façam com toda a sua força. Esse é um princípio bíblico. Pô, vou mergulhar de cabeça nesse negócio, vou me comprometer mesmo. Tem que estar aqui sábado de manhã, vamos embora, estou junto. Não é? Tem um desafio aí, agora a gente está com um desafio do aniversário de 25 anos da igreja, né? Faltam 8 dias aí, está chegando, amém? Quantos eu falei? 25, é porque é dia 25, valeu Felipe. Eu só estava vendo se vocês estavam atentos. Aquela velha desculpa do Henrique, né? Dia 25, 15 anos, né? E um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Um monte de sonho, um monte de equipe trabalhando. E você não precisa ficar de fora. Eu gosto muito de falar isso para as pessoas que eu entrevisto para batismo. Eu falo, olha, não fique assistindo as pessoas trabalharem
como se aquilo fosse uma coisa para gente velha da igreja. Você acabou de chegar, já começa a orar, Senhor, onde o Senhor quer me usar? Já se oferece para algum ministério, não é? Interessante que Paulo, se você ler Romanos 16, que é o último capítulo de Romanos, ele vai falando ali de membros da igreja de Roma completamente anônimos. E ele vai falando, olha, quero agradecer a fulana por ter me recebido, porque tem o dom de hospitalidade. Quero agradecer Beltrano, que foi uma bênção para mim quando eu estive preso. E ele vai fazendo uma relação ali de membros anônimos da igreja, mostrando que a igreja não é feita de apóstolos Paulo. A igreja muitas vezes é feita de pessoas totalmente comuns, anônimas, mas que amam o Senhor e tornam possível tudo isso que está acontecendo, esse novo momento que a gente está vivendo, não é? A gente está vivendo esse novo momento e a gente quer que todo mundo se sinta parte dele, não é? E a gente está completamente aberto a ideias, a gente está aberto a novas iniciativas, não é? E a gente quer ouvir cada um e que você não se sinta fora disso. Amém, gente? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, que nos proíbe de ser servos nominais, inúteis. Senhor, sabemos que essa não é uma opção para nós, por isso queremos mais uma vez pensar no que temos feito da nossa vida, no que temos feito dos dons que o Senhor nos deu. Queremos ser gratos ao Senhor por tudo isso e queremos, Senhor, usar tudo isso para nas nossas vidas o Senhor ser honrado e glorificado. Queremos ser canais da tua bênção, Pai, no meio da igreja e fora dela. Queremos entender o teu chamado para nós mais a fundo. Queremos nos preparar todos os dias para nos dizer como Isaías, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Queremos ser completamente usados em tuas mãos, Senhor, para multiplicar muito os talentos que o Senhor nos deu, para honra, glória e louvor do teu nome, Jesus. Amém, Pai.